Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. E hoje nós vamos falar se qualquer indivíduo, qualquer médium, tem a ordem e direito para abrir um terreiro. Bem, antes de entrar propriamente nesse tema, eu convido a todos vocês que estão chegando, principalmente agora, no nosso canal, que se inscrevam. É muito importante isso para nós. Acionem também lá o sininho para que vocês possam receber o que as notificações quando houver novos vídeos. E o seu like também é muito importante, porque esse conteúdo que nós disponibilizamos para todos vocês ele é inteiramente gratuito. Então, uma forma de ajudar o canal é dar também o seu like. Isso é muito importante porque aumenta a visualização e a questão do algoritmo no YouTube. Bem, então, adentrando agora esse tema, nós vamos ver o seguinte, que primeiro a pessoa tem que ser média de Umbanda, e aqui vai uma primeira preocupação. Eu vejo em tempos de internet que muitos médios se formaram à distância, fizeram cursos à distância, cursos de teologia de Umbanda, cursos de benzimento, cursos de como ter fundamentos de Umbanda. Olha, minha gente, isso não gabarita. Infelizmente não gabarita, ou felizmente não gabarita. Por quê? Porque a religião nossa de Umbanda é uma religião presencial, ou seja, a vivência de terreiro é muito importante. Então você se formar longe do terreiro desqualifica para uma série de situações que você vai enfrentar no dia a dia como médium. Não tem como. E quem lhe garante que aquela iniciação que você recebeu à distância, que você desenvolveu a sua mediunidade, que aquela entidade que estaria junto com você não é um obsessor? Quem lhe garante isso? Pois já no terreiro que está firmado, as suas casas de forças, tem o seu pongá firmado, tem todas as seguranças, muitas vezes isso pode acontecer numa corrente mediúnica no terreiro. Imagina a distância, o perigo que isso é. Então, para você tomar uma dimensão do que eu estou falando, é justamente isso. Então, essa vivência é primordial. E para abrir o terreiro, ainda muito mais, ainda para ser sacerdote do terreiro. Porque a maioria das vezes é o seguinte, a pessoa não se dá bem num terreiro e ela passa a procurar, veja bem, um terreiro ideal para ela. E nessa procura de não encontrar, ela vai o quê? Vai querer colocar um terreiro para ela fazer a Umbanda que ela pensa que é. Vejam bem, quando isso ocorre, eu aqui não estou aqui generalizando que cada caso é um caso, muitas vezes ocorre isso, mas na maioria dos casos o que é? Você quer o quê? A Umbanda que é de uma dimensão imensurável, ou seja, não se pode comensurar o tamanho da Umbanda, porque ela é infinita, ela é expansiva, ela é tudo, você quer limitar pela sua visão de Umbanda. Ou seja, você quer colocar uma camisa de força na Umbanda, conforme você enxerga a Umbanda. E isso é muito pernicioso e muito perigoso. Então nós temos que ter esse cuidado. E outra coisa é ter o quê? Ordens e direitos para ser sacerdote. O que é ter ordens? É em algum momento você recebeu uma ordem para abrir um terreiro. Muitas vezes ocorre o quê? A sua entidade diz, olha, está na hora do meu filho abrir um terreiro. Isso aí muitas vezes ocorre. É verdadeiro. Mas o que é o direito? O direito é o quê? Muitas vezes, o direito é o quê? A autoridade, ou seja, a sabedoria para abrir o terreiro. Porque muitas vezes o médium recebe essa ordem, mas ele não se sente preparado para abrir o terreiro. Vejam bem como é que são as coisas. Muitas vezes ele vacila, muitas vezes ele tem a percepção, a nítida percepção de que ele precisa de mais vivência no terreiro. Então, receber a ordem não quer dizer que tem que abrir o terreiro. Receber a ordem quer dizer que ele está se preparando para futuramente abrir o terreiro. E quando geralmente isso ocorre, não há cisão no terreiro. Por quê? Porque isso é feito de uma forma tão singular e peculiar que o médium depois vai sair do terreiro em paz, em fraternidade,
e devoção àquele terreiro que ele iniciou e vai dar a continuidade à raiz daquele terreiro. Então agora eu já estou colocando um outro fator que é importante para abrir o terreiro. É de singular, é de profundidade pertencer a uma raiz. Porque senão ocorre aquilo que eu falei anteriormente no início do nosso vídeo. Você vai fazer uma umbanda daqueles dos seus conceitos e não da sua raiz, e não da raiz. Isso é uma diferença enorme. Então, e muitas vezes, ao sair em desacordo com o terreiro, o que ocorre? Há uma desavença no terreiro, 5, 6 médios lhe acompanham e você vai lá e abre o terreiro, um outro terreiro. O que vai ocorrer na maioria das vezes? Na maioria das vezes, infelizmente, esse terreiro dura um ano e meio. Por quê? Porque não tem sustentação. A sustentação vem justamente de um foco, de uma raiz profunda. Ou seja, terem raízes para dar continuidade. Então é profundamente que preste atenção justamente nesses fatores. Então não é simplesmente abrir terreiro. E abrir terreiro, o sacerdote também chama para si outras responsabilidades que com o médium ele não tinha, porque agora ele é responsável pelos outros médios, pela vivência dos outros médios, pelo crescimento dos outros médios. Então o sacerdote ele tem que ter uma amplitude muito grande, porque ele tem que perceber o potencial de cada médium e o potencial de cada médium, o crescimento que ele pode ter com as suas entidades dentro da corrente. E isso muitas vezes demonstra o quê? E tem que haver desapego. Muitas vezes o que ocorre quando nós vemos que um sacerdote não está preparado, que justamente abriu dessa forma afobada. O que ocorre? Se ele vê um médium com maior potencial, muitas vezes até do que ele vai barrar aquele médium. Já começou errado, vejam bem, já começamos errado, cara. É algo profundamente lamentável, que daí entre os interesses, entre o egoísmo, entre a vaidade, entre uma série de coisas. Eu pergunto, isso vai longe? Não vai, não vai. Então tem que se ter fundamentos, e os fundamentos que dão justamente é a raiz que vai lhe preparar, que vai lhe dar todo esse aprofundamento nessa nova jornada que é de extrema respeitabilidade. E você, o sacerdote, ele vai ter o quê? Vai ser muito mais visado. Então vejam bem, ele tem que estar preparado com todas as armas que a Umbanda lhe oferece. Então nós vamos ver que isso é muito importante, para que possam ter que ele estar escorado com essas entidades. Por quê? Porque o baixo astral vai atacar aquele sacerdote, com certeza. É uma nova casa que está se abrindo, se estabelecendo, então é uma luz que vai estar ali. Então nós vamos ver que várias coisas começam a acontecer em efeito cascata, que antes, como um médium simples, ele chegava simplesmente no seu dia de gira, ou de gira interna, desenvolvimento, chegava ali, colocava sua roupa branca e ia para o seu canto. Agora não, agora a responsabilidade é muito maior. É muito maior. Então vejam bem, mas quando a entidade diz que ele já está preparado e ele se sente preparado, ele vai dar continuidade na sua raiz. É outro departamento dele. A configuração é outra, como se diz. Então tem tudo para dar certo, que ele vai dar uma continuidade ao trabalho. Vejam bem, não que a raiz não se renova, a raiz se renova, mas é dentro já de um conceito estabelecido que dá amparo para ele. Então, não é aquilo que a pessoa sai procurando muitas vezes na internet. Eu estou abrindo um novo terreno, então vou ver o que é bom aqui, o que é bom ali, o que é bom ali, e daí se perde totalmente, coloca coisas que não são da Umbanda. Aí, por exemplo, vai dar passe com reiki, vai dar desdobramento astral com gira, enfim, faz uma maçaroca de coisas que não são genuinamente da corrente astral de Umbanda. Para quê? Para preencher um vazio do qual ele não está capacitado. E pior, muitas vezes cada um que chega e traz uma novidade, ele se encanta com aquilo e daí coloca também no terreiro. Eu digo, tem condições de dar certo isso? Não tem.
Porque quando as coisas periféricas se tornam o principal no terreiro, o terreiro já não existe mais. Como linguagem, como terreiro, como religião, não existe mais, se perde em si próprio. Então nós vamos ver que isso é deveras importante. E como sacerdote, depois ele vai enfrentar outras coisas que são o quê? Muitas vezes o assediamento das entidades do baixo astral que querem justamente fechar aquele terreiro, e ele vai o quê? Vai ser provado mesmo, vai passar por provações duras, traições, poderes, dinheiro, fascinação, uma série de coisas que ele tem que estar preparado, e não só preparado, como escorado pelas suas entidades. Então vejam bem, pensem bem antes de quererem abrir o seu próprio terreiro. Vejam bem se você está na hora, se você está maduro. Vá conversar com o seu sacerdote, vá conversar com a sua entidade, pergunte. Vale a pena, porque depois você, se não der certo nessa sua jornada, a responsabilidade de todos aqueles que lhe acompanharam também vão ficar pelo meio do caminho. E isso gera, infelizmente, produz mau karma. Era o que nós tínhamos para hoje. Esse tema é profundo, nós voltaremos com mais ainda desdobramentos. E tenha uma boa semana, luz no caminho, paz no coração, saravá.